para a gente apresentar o que vai acontecer, o que a gente vai precisar entender, as explicações também, pessoal, do trabalho que a gente vai fazer. Quero só saber, no final da aula, quem é o nosso aluno, aluna nova aqui da turma, que não me conhece. Seja bem-vindo, bem-vinda. Você que está aqui, eu tenho certeza que tem gente nova, a sala está bombando aqui. Eu vou fazer de novo um agradecimento ao Adonias. A aula convidada, eu não sei quem é, tem uma pessoa diferente aqui que eu não sei quem é essa pessoa. A Camila Martins, a Daniele Souza, o Douglas. Muito obrigado para o Douglas. O Douglas foi uma pessoa fantástica, nos auxiliando num momento tão difícil que é a distância, e o Douglas, de forma muito bacana, nos apoiou, nos ajudou. Sou muito grata, Douglas, por teu carinho, pela ajuda, que não é fácil. A Evelyn, a Isabela, a Jennifer, o Leandro, a Lília, a Mariana Pereira, a Paula, o Paulo, a Silvana, a Thaís, o Vitor, a Vitória Ferreira. Enfim, olha, vou até tirar foto de vocês aqui, ou melhor, da lista linda de vocês aqui, só para falar assim, olha, meus alunos estavam em grupos enormes aqui. Eita, nós! Mas vamos lá, então. Pessoal, hoje nós vamos falar de comportamento operante. Se lembra disso daí? Eu vou até postar para vocês. Vamos ver se eu sei mexer nisso daqui. Vou saber mexer, sim. É o PowerPoint nosso. Nós vamos carregar a aula de hoje. Vamos apresentar para vocês o conteúdo que nós vamos introduzir na aula de hoje, ok? Então, vamos ver lá na tela. Vamos ver se eu aprendi como faz isso. Tan, 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 tan. Já está lá na aula de vocês, tá, pessoal? Eu posicionei, até vou falar para vocês, se eu não me engano, na aula 7. Na aula 7. Vamos ver aqui. Vou tentar buscar aqui na minha coisinha aqui, às vezes dá um probleminha, mas eu vou achar. Espera aí. Vocês estão me vendo? Espera aqui. Vamos ver se ele apresenta para vocês na tela. Vocês estão conseguindo ver? Espera aí. Não? Entrou e saiu. Ai, opa, então tá ficando bom o negócio. Apareceu? Agora apareceu. Ufa, que alívio! Obrigada por me ajudarem, gente. Queridos, então, a aula, então, como eu falei de hoje, é sobre condicionamento operante. Estão todos vendo, então? Tá tudo ok? Tá, né? Sim. Estão tendo acesso? Sim. Obrigada, gente. Então, vamos lá. A gente viu naquela aula, uma das primeiras aulas sobre o comportamento bem anterior, que é aquele comportamento reflexo, capítulo 1, que a gente falou que nós temos reações fisiológicas tão poderosas que ativam, né, as nossas células, que ativam o nosso sistema de hormônios, etc. e tal, que é sempre acionado pelo meio ambiente, pelos estímulos que a gente diz que estão no ambiente nosso, né? Então, nosso comportamento tem uma relação muito direta com o estímulo ambiental, que acontece com o estímulo ambiental, né, a gente fala uma palavra diferente, né? Ela faz com que emerja um comportamento ali, um comportamento reflexo, por exemplo. A gente deu o exemplo lá nos começos da aula do comportamento respondente, que ao ver a comida, costumamos, né, salivar diante da comida. E assim por diante. Muitas coisas não são aprendidas e outras são, né? Tem muita gente que eu tenho certeza, eu acho que já falei na aula passada, não vai salivar diante de um espetinho, por exemplo, daquele bicho que ferra a gente e acaba matando a gente. Quem é que se lembra disso? Aqui tem muito. Como é que é o nome daquele bichinho? Douglas. Escorpião. Isso, boa. Vocês estão participando. Achei que estava sozinha aqui nessa turma. Obrigada, gente. Eu peço que vocês ficarem em silêncio e ainda pergunto, tem gente aí? Tem. Mas está ótimo, obrigada. Vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês,
O barulhinho, fechando o barulhinho lá do solzinho ali no fundo. Isso, obrigada. Então, a gente tem a questão do... Que bicho que é mesmo? Olá? Escorpião. Escorpião. Então, a gente provavelmente, pela nossa cultura, a gente... Ô, pessoal do fundo, vamos desligar o som só um pouquinho aí para a gente não ter problema, né? Na nossa aula. Né? Então, o escorpião, a gente não saliva diante de um espeto de escorpião. Por quê? Não foi, na nossa cultura, a gente não aprendeu a ter esse prazer, tá certo? Então, reiterando as aulas anteriores para a gente não ter problema. A gente tem o comportamento reflexo, que é aquele que todo mundo tem. Por exemplo, diante do frio, os pelos se eriçam. Com a luz, a nossa pupila ela comprime por uma série de proteção. A gente tosse porque tem um organismo estranho. Alguém vai falar, é o coronavírus. Não, hoje em dia está ficando complicado a gente espirrar, a gente tossir. Mas, enfim, em outro momento, né, não nos apavoraria esse comportamento. Só que, vamos falar da aula de hoje, eu vou pegar coronavírus, não vai ter jeito. Nós vamos caminhar e vamos falar do condicionamento operante, que é o nível mais importante de vocês, que são estudantes de psicologia, que vão aprender e muito a respeito de que a maioria dos comportamentos complexos não são tão reflexos, não são tão simples assim. Eles são de uma ordem, de um grau muito maior, ou seja, aprendido. Tranquilo? Então, quem falava muito sobre isso era o Skinner. Para quem está chegando nesse primeiro dia de aula, o Skinner é o pai do behaviorismo. O que é essa palavra tão feiosa, né? Behavior vem de comportamento. E o brasileiro já não tem jeito, abraça e fala behaviorismo, comportamentalismo. Assim como Freud está para psicanálise, assim como Lacan também está para psicanálise, assim como Gestalt, assim por diante. Então, é uma abordagem. Só para ficar mais claro, eu adoro relembrar. Tá ficando tranquilo, pessoal? Estou muito rápida. Douglas, você está por aí? Não, tá tranquilo, pelo menos eu estou entendendo. Ai, que bom! Douglas, obrigada. Qualquer coisa, se você receber mensagem dos colegas pelo WhatsApp, dúvida, eu retorno aqui, tá bom? Eu vou na vibe aqui. Vamos lá. Obrigada. Aí, olha só, a gente falou nas primeiras aulas que essa disciplina chama-se Análise Experimental do Comportamento. Ela é a base, ela é a raiz, que a gente falaria, desse assunto chamado behaviorismo, que é a filosofia por detrás de uma abordagem, né, chamada análise do comportamento. Então, quando alguém fala assim, sou analista do comportamento, não é o psicanalista, é a pessoa que tem como filosofia o behaviorismo, tá bom? Só para ficar claro. E como é uma ciência muito poderosa, a análise do comportamento, a parte prática em clínica, ela vem do laboratório. Então, é o que eu falei nas aulas anteriores, vocês hoje não têm que entrar num biotério onde ficam animais de laboratório à mercê da gente, para a gente aplicar técnicas para verificar tudo isso que eu vou falando durante as aulas, tudo isso que a gente vai apresentando para vocês. A gente não vai dar ração, a gente não vai dar água, a gente não vai dar choque, que era a coisa mais traumática que tem mexer com ratos de laboratório, dar choque, ver o animal agonizar. É horrível. Peço para ninguém, ainda bem que vocês não pegaram essa parte mais dolorosa do negócio, eu não gostava não. E hoje a gente tem o quê? Experimentos, às vezes de ordem aí técnica de simulação, a gente tem hoje com cães, se a gente tiver a oportunidade esse ano, eu espero que sim, aí de apresentar no semestre, a gente retornando, quero marcar com um professor, também aluno do curso de psicologia, que trabalha também com condicionamento de cães.
e tem muito a ver com esse assunto. Aí alguém está me ouvindo aí fala assim, caramba, eu não estou entendendo nada, a psicologia trabalha com animais? Eu estou para trabalhar com humanos ou com animais? Respondi, eu acho, o questionamento de alguém que está me ouvindo, porque parece que eu faço leitura mental aí, eu não sei. Mas acho que tem sempre alguém que se pergunta o que está acontecendo. É que, na realidade, só para reiterar para vocês, o laboratório é base. Animais são seres talvez não com nível de racionalidade nossa, da complexidade nossa, mas tem princípios básicos comportamentais igual a nós. Para quem é apaixonado por bicho, que nem eu, você conhece quando o seu cão, seu gato está alegre, feliz, né, por uma série de comportamentos observados. Você sabe quando o seu cachorrinho, seu gatinho, seu periquitinho, que bichinho que você tiver aí, eu não sei que bichinho que você tem, seu calopsite, sei lá o quê, né? Mas você conhece o comportamento deles quando estão com medo, quando eles estão com raiva, quando eles estão prontos para dar o bote, né? Você já antecipa o comportamento de observação. E o bichinho também tem depressão, como a gente. Depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, tem cães até que morrem por causa dos, né? Enfim, dos negócios aí do final do ano, esqueci o nome daquilo, aquelas bombas, aquelas coisas que tem horrorosa, né? Que eu não gosto. Fogo de artifício, professora. Obrigada. Tem um anjo sempre para me acudir. Ai, eu adoro. Obrigada, viu? É a mesma que falou daquele espeto de algum bicho, mas tudo bem. Sim. Eu tenho ouvido bom, viu? Não tenho uma boa memória, mas eu tenho ouvido que perigoso. Mas vamos voltar lá, concentrando aí. Então, como eu estava falando para vocês, essa base de comportamento, eles começaram a ver em animais, em principalmente pombos, ratos, chimpanzés, etc. e tal, e começaram a fazer suposições do comportamento humano. Se a gente pensar hoje, a indústria farmacêutica, ela fazia, hoje não faz mais, mas ela costumava fazer o quê? Aplicação de medicação no animal para depois verificar se isso também, de uma certa forma, respondia ao humano. É isso que essa análise experimental do comportamento começou a fazer, por isso que ela foi crescendo teoricamente, e hoje ela é considerada uma das áreas mais respeitadas da ciência. Por quê? Porque tudo que ela fala, ela tem uma explicação estatística, uma explicação comportamental na base da ciência da comprovação e tudo mais, né? Mas ok, eu precisava dar essa explanação porque eu estaria me sentindo mal diante de colegas novos que no final eu quero que se apresentem, tá? E só reiterando, lembrando, a gente tem dois behaviorismos de história. O metodológico do John Watson, com aquela experiência horrorosa que vocês devem ter visto do vídeo, que fizeram com o pobre Albert, pequeno Albert, que é um horror e uma tragédia. E hoje a gente está falando do Skinner, né? Do Skinner, que é a parte do behaviorismo radical, que é com ele que a gente vai fechar a maior parte do conteúdo. Vocês conseguem também me ver na imagem do vídeo ou não? Ou só Não, não está aparecendo. Só o slide. Só o slide? Então, deixa eu Eu tentar... vejo a senhora, professora. Jura? Eu tô vendo a senhora. Então, não posso nem coçar o nariz? Não. Brincadeiras à parte, só para a gente rir. Peraí, vamos ver o que eu vou fazer. Vou parar de compartilhar. Agora eu vou passar a imagem. Deu! Estão me vendo agora, né? Eu tô. Sim, agora apareceu. Queridos, eu vou fazer uma propaganda. Esse livro aqui, para quem não sabe, é o livro que eu adoto na disciplina. É o livro chamado aqui, né? É só mostrar a capinha dele. O pessoal já tem ele em PDF. O Douglas pode fornecer, né, Douglas? Para quem precisar. A gente vai utilizar basicamente quase todo esse livro,
tá? Nesse semestre. É do livro do Moreira e Medeiros. Eu indico para vocês. Não há necessidade de comprar livro. Vamos economizar, a natureza agradece, o bolso agradece, tudo agradece. A gente usa hoje, vocês estão numa fase chiquetésima, nos e-books da vida, né? Eu acho fantástico, é super legal. E outra coisa, a gente já viu o capítulo 1, o capítulo 2, né, na aula comentada que eu dei na semana passada, e vamos no 3. O 3 é provável que a gente veja pelo menos aí 2 aulas. Então eu vou aprofundar ele, mas eu não vou correr com ele tanto, porque senão fica complicado. Eu conheço os meus alunos. O importante é que saibam em profundidade e clareza para não confundir, porque tem muito termo nessa disciplina, muito conceito que precisa ser entendido e incorporado. Mas vou voltar lá para o texto, se eu não perdi ele. Vamos ver, vocês vão falar. Dá para ver, pessoal? O slide? Oh, maravilha! O meu não apareceu ainda. O meu O meu também não. Espera aí. Deixa eu ver de novo. Vamos lá. Deu certo, gente? Apareceu. Ai, que bom. Agora O slide. Que bom, gente. Tá vendo, né? Tem alguém aí? Tá tudo bem aí? Tem uma filha gritando aí no fundo, a impressão. Gente, eu fico imaginando quem é mãe esses dias dentro de casa. Jesus! Jesus! Essa aula vai ser boa, porque vocês vão aprender como condicionar adequadamente seus filhos. Um pouco mais. Enfim, só para a gente rir um pouco, sabe? Para, enfim, se divertir. Vamos lá, então, gente. Dando sequência aqui. O que você entende por comportamento operante, né? Na realidade, é algo que opera sobre. Como assim, Gil? Explica melhor sobre isso. Olha que interessante. Tem 3 imagens nesse slide e eu vou perguntar para você. Essas 3 imagens te causam alguma coisa ao ver? Alguma reação? Geralmente, essas imagens, como vocês estão vendo, elas mexem conosco. Só aquela carinha daquele biquinho dessa criança que está ali no slide à sua direita, eu creio que já move o meio ao redor dessa criança. Então, a gente já começa explicando melhor sobre isso. O comportamento operante, grave, registre, anote, é voluntário. Se lembra do respondente, anote, porque depois começa a ter um monte de informação, você fala, o respondente ele pode ser de 2 ordens, involuntário, que a gente não tem controle sobre, né? Porque ali acontece o tempo todo. Ninguém fala assim, olha, eu tô com frio, eu não quero que arrepie a pele. Dependendo da intensidade do frio, vai arrepiar com vontade ou sem vontade. Quando você vai para a luz e você fala, eu não quero que a minha pupila feche, automaticamente ela vai fechar. Ninguém controla o corpo no que ele tem que fazer, né? Só que no comportamento, isso comportamento respondente. Só que o comportamento respondente que a gente viu nas aulas anteriores, ele pode ser involuntário e voluntário. Se lembram disso, pessoal? Se lembra da experiência do pequeno Albert? Sim, eu lembro. Isso, que acabou aprendendo a criança a ter medo. Olha só que terrível que era. Ok. Como eu estou introduzindo essa questão do comportamento operante voluntário, eu quero dizer assim, para não ter dúvida, a maior parte da atividade humana envolve comportamento operante voluntário. Envolve fazer com que a gente tenha um efeito sobre ou faz algo ao mundo ao redor. Ou seja, nada... Olha o que eu vou falar, hein? Grava isso, porque a tua vida vai mudar a partir de hoje. Olha só, nada que você faça
não passa impune. Alguma consequência ele atua no ambiente da qual você vive, você mora, você se relaciona, o teu ir e vir, ela tem um efeito sobre esse mundo. A gente fala sempre do outro, né? Porque o outro, porque o outro, porque o outro. Mas, quando eu falo do comportamento nosso que opera, ele opera assim, ele age, ele transforma, ele influencia. Então, já começa a primeira definição. O comportamento operante opera sobre o mundo, ou seja, em palavras normais, produz consequências, modifica o ambiente e também é afetado por elas, quer direto ou indiretamente. Quer ver como a gente está sobre o comportamento operante o tempo todo? A gente está, por exemplo, com um modo de comportar-se mais do que nunca em toda a história da nossa vida, provavelmente, sobre a preocupação em relação a esse mal chamado coronavírus. Por acaso isso está agindo sobre nós, influenciando sobre nós, que isso vai produzir uma consequência. Esse estímulo, né, acaba fazendo com que o meu comportamento em relação a ele produza alteração no meu comportamento. Né? Hoje, então, por exemplo, eu já não sou mais a mesma quando eu vou ao supermercado ou retorno dele. Se era uma pessoa normal, de boa, com higiene, eu vou ficar 3, 4 vezes mais cuidadosa por conta das consequências, quer direto ou indiretamente influenciadas. A gente sabe hoje que muitos são assintomáticos, direto ou indiretamente, isso influencia a maior parte da população. Né? Então, veja que esse exemplo que eu estou mencionando, o cuidar da saúde, tem uma influência, uma consequência, né, sobre as pessoas. Tranquilo, gente? Cadê o meu representante? Nossa. Douglas? Sim, tá tranquilo. Tá ótimo, Douglas. Gente, só não vale cochilar na aula, hein? Pena que eu não tô vendo vocês aqui nessa minha imagem. Porque eu ia falar assim, acorda, fulano, acorda. Porque agora tá perigoso, né? Competir com a casa de vocês tá perigoso. Porque o pessoal vai se encostando na cama, vai encostando lá não sei onde. Quando eu vejo, por favor. Ai, depois eu quero ver se eu consigo fazer uma selfie com vocês, hein? Estejam por aí. Tá lá, jóia. Aqui, então, tem comportamento nesses slides que estou apresentando para vocês que parece muito óbvio, né? A criança grita, berra, vai produzir uma consequência absurda de controle, de consequência na vida dos pais. Então, a gente fala, né, os pequenos tiranos, né? Tem nomes, cada autor coloca um, né? Que são os pequenos tiraninhos, quer dizer, o controle que tem sobre a vida dos pais. Então, ela bate de frente, ela consegue quebrar a autoridade dos pais pela persistência, né? E aí, consequentemente, você vai tendo uma manipulação em relação ao comportamento. Mas o que eu quero chamar a atenção para você nessa noite é desses duas regrinhas. Quem saiu do ensino médio querendo sair de regrinha, de equaçãozinha, vai encontrar algumas coisinhas aqui na minha disciplina. Mas vamos lá. A gente viu nas aulas anteriores que o comportamento respondente tinha esse desenho aqui. O estímulo, que é da palavra inglesa, né? Pode reparar que sempre tem uma inicial. Ela elicia uma resposta do organismo. Ou seja, qualquer alteração no ambiente vai eliciar uma resposta no organismo. Né? Então, vamos imaginar que começa lá a fazer uma fogueira, a tua vizinha começa a fazer uma fogueira lá no quintal. O fogo, a fogueira, a queimação do ambiente vai alterar esse ambiente, vai causar um desconforto, vai iniciar uma resposta de você do organismo de repente, fechar a porta da sua casa, fechar as janelas, né? Vai alterar alguma resposta, vai te causar tosse. Então, o estímulo faz isso. No comportamento operante, que é a maior classe de
respostas da nossa vida é o seguinte: uma resposta emitida pelo organismo, o que eu quero falar? Uma resposta emitida por mim produz uma alteração no ambiente. Professora, oi, Douglas, diga. tem um aluno que está pedindo para a senhora colocar o slide em apresentação, porque diz que fica melhor. Ah, Vocês tá, têm abri, como? né? Acho que sim, peraí. Melhorou? Melhorou. Ai, que bom! Ai, que bom. Melhorou. Tava meio Pequenininho? Tá, ótimo. Vão ajustando aí que a gente vai se ajeitando. Seja, como diz os outros, fiquem à vontade. Tomando minha aguinha, mas vamos lá. Então, toda resposta, ou seja, todo o meu comportamento emitido vai produzir alguma coisa no ambiente. Então, não dá para falar assim, a pessoa passou batido, ela não passa. Ela deixa um rastro, ela produz uma consequência, tá? E é isso que o tio Skinner fala para nós. Exemplos de comportamento operante que produz consequências no entorno dessa pessoa. Então, por exemplo, dizer oi. Geralmente, como consequência, você tem o retorno disso. Olá, fazer uma pergunta que você faz, né? O teu comportamento, a tua resposta vai trazer uma consequência. Fazer a tarefa de casa vai ser elogiado pelo professor, o que o valha, né? Falar alguma palavra de amor, quer dizer, se comportar, né? Ter uma resposta em relação, causa uma consequência. Nós sempre estamos muito ligados nessa relação de dependência. Eu me comporto desse jeito, eu tenho como consequência isso. Por quê? Isso foi sendo ensinado. Aquela velha história, a mamãe, né, a maioria aí que está me ouvindo é mãe e pai, sabe que a mãe geralmente dá aquelas coisas das boas maneiras. Olha, filhinho, quando você pegar algo, agradeça. O que geralmente acontece? A criança fala, obrigado, todo mundo se derrete. Ai, que menino educado. Quer dizer, ele já está observando que o comportamento dele de agradecer algo produz uma consequência favorável para ele. E a pessoa vai tendo uma série de retornos na sua vida em relação a isso. Tranquilo até aí, gente? Então, reiterando, é esperado. É esperado. Então, eu reajo desse jeito, tem consequência. Reajo desse jeito, tem uma consequência. Tanto para o bem, comportamentos que a gente fala ajustados, você vê que coisa mais bonita, estudar, obter boas notas, fazer uma ligação, falar com alguém, isso aqui é o mundo que a gente espera que aconteça. Porém, né, daqui a pouco eu vou falar sobre o contrário disso, o que a gente observa como resposta do comportamento operante é o seguinte, que tudo que há aprendizagem, ação, né? Isso vai sendo incorporado na minha reação com o ambiente. Como assim? Olha o que diz aqui. Ó. Logo, o que propicia a aprendizagem dos comportamentos é a ação do organismo, ou seja, da pessoa, do sujeito, sobre o meio e o efeito resultante. E a satisfação de alguma necessidade, ou seja, a aprendizagem está na relação entre uma ação e seu efeito. Reiterando, eu só sou do jeito que sou, porque por detrás de toda a minha ação que eu fiz, nem que fosse pela uma primeira vez, teve uma consequência. Eu fui aprendendo. Eu acho a coisa mais linda de uma criança que ela vai se encontrando com esse mundão afora. Ela é tão curiosa, ela é tão... não tem limites para ela. Os pais são os limites, né? Mas ela, se duvidar, ela vai lá, coloca a mão no fogo, ela vai lá, coloca a mão na tomada. Por quê? Porque ela está experimentando o mundo que o cerca. A partir do momento que o comportamento dela trazer uma consequência negativa, ela, por aprendizagem, por associação, pelo efeito que isso tornou, provavelmente vai limitar, inibir de novo ela pôr a mão na tomada. E a gente vai começando a observar em relação a isso. Então, reiterando aqui a imagem, eu achei a coisa mais engraçadinha disso daqui, nosso comportamento emitido vai sempre
traduzir uma consequência ou mesmo um reforço. Aqui falando do bichinho, quando eu falei na aula que eu trabalhava no laboratório com ratos, né? O que acontecia? A partir do momento que ele pressionava a barra, se comportava, tinha uma ação, né, de colocar a patinha dele sobre uma alavanquinha, ele automaticamente, quando foi programado, é claro, recebia a ração dele, uma bolinha de ração, como qualquer raçãozinha de bichinho, né? Uma raçãozinha para ele. Se ele entender essa relação, danou-se. Vai o quê? Se comportar por conta desse reforço. A gente já vai falar mais à frente o que é reforço, etc e tal. Então, reiterando aí o que a gente está falando, o nosso comportamento, ele é afetado, é controlado por suas consequências. Caramba, como assim? Olha só, as consequências de nossos comportamentos vão influenciar suas ocorrências futuras. Dizer que as consequências dos comportamentos chegar a afetá-los é o mesmo que dizer que as consequências determinarão em algum grau se os comportamentos que as produziram ocorreram ou não outra vez, ou se ocorrerão com maior ou menor frequência. Caramba, é muita coisa falada em pouco espaço de leitura. O que ele quer dizer é o seguinte: me diga como você está atuando hoje nesse mundo, como é que você está se comportando hoje muito, que eu vou te dizer também como isso vai influenciar mais à frente para você. Porque a nossa vida é o quê? Uma somatória de acontecimentos e coisas que vão acontecendo. Vamos imaginar, para ficar bem claro, adoro falar de vida afetiva, que é mais próximo de todo mundo, pelo menos eu acho que todo mundo já passou por essa, então é mais fácil. Professora, deixa eu te interromper rapidinho. Deve. Para os alunos entrar, a senhora precisa provar alguma coisa, porque está com alguns alunos que eles não estão conseguindo acessar. Vou ver lá. Parecendo que alguém na reunião em breve deixará ingressar. Ótimo. Vamos lá. No momento a gente tem 25, né? Convidado. Quem não está conseguindo, você pode falar para mim, que a gente já aceita aqui, se for o caso? Espera aí que eu estou perguntando. Sim, claro. Tem um André Campos, ele não está conseguindo. O André, ele não está aqui na listinha, não. Ele não está aqui na listinha. Tenta acessar. Eu não sei como é que ele está entrando. Deixa eu falar para você, então, aqui no que eu passei para você. Peraí. Com licença, só um minutinho, pessoal. A gente já vai ajeitar aí, tá? Vamos lá aqui. Peraí. Eu mandei para o Douglas hoje. Douglas, avisa assim para eles o seguinte. Porque às vezes eles estão querendo... Ó, deixa eu ver aqui. Eles devem ingressar como convidado, tá? E eles só baixam o aplicativo, mas não é para fazer o login. Não é para fazer o login, tá? Baixa o aplicativo, mas não faz o login. E clique no link da aula. Aí coloca só o seu nome e ingressa na aula, tá? Liberado, porque aqui não tem nada não, viu? Eu tô olhando aqui. Qualquer coisa, gente, só para ficar claro para vocês, mas eu acho que não vale a pena perder essa aula quem está aqui comigo, né? Vai subir essa aula no meu YouTube. Eu vou depois passar, assim que subir, eu vou passar para o Douglas o endereço no meu YouTube, vocês podem estar acessando. Eu não vou abrir o YouTube para todo mundo, só para os nossos alunos do curso de Psicologia, né? Para vocês acessarem lá, tá bom? Oi? Eu vou achar a senhora lá, então. Também. Isso. E aí é legal quando você se inscreve no YouTube, porque na hora que eu posto uma aula, você já recebe o avisinho, né, que tem lá, olha, a Juliana acabou de postar a aula, é legal, tá? Mas quem já quiser acionar o meu YouTube é Prof. Juliana Elisa com S dos Santos, que é o meu nome completo, tá bom? Só para ficar... Mas depois eu passo direitinho, bonitinho para vocês.
E aí, alguma notícia dos nossos colegas? Douglas. Estou esperando aqui eles responderem. Tá. Porque aqui tá assim tudo tão tranquilinho. Não tá nem a metade da sala aqui no grupo pra ver a aula da senhora. Fala assim, tão perdendo. Só pra gente rir. Vai lá. Tranquilo, gente? Estão acompanhando, pessoal? Alguém quer falar? Uma pessoa de por vez? Está ficando claro essas explicações para vocês? Tem uma pessoa que caiu, saiu. Mas vamos lá então, pessoal. Eu vou seguir. Só uma dúvida, professora. Uma criança com autismo, ela pode, dependendo da criança, ela pode aprender mais do que as outras pessoas, né? Ou não? Sim, sim. Depende de cada característica, por exemplo, do autismo, né? E depende do que ela afeta. Se a gente pegar um autista de alta funcionalidade, Jesus, com certeza tem um aprendizado muito superior, se duvidar até nós mesmos, eu falo, né? Por conta da capacidade aí intelectual de forma incrível que tem, né? Mas aquela velha história, vai depender de cada situação vivenciada aqui. Ah, desculpa, eu estou tentando aqui achar o conteúdo, mas ficou claro, vai depender de cada um, né? Oi? Você. Ah, tá bom, então. Eu ouvi a senhora falando que algumas crianças aprendem, tipo assim, a forma de educação, como lidar, agradecer. E eu fiquei com essa dúvida, que tem algumas pessoas com autismo que aprendem bem menos do que as outras, dependendo do autismo, como a senhora falou, né? Isso. E a gente tem que pensar que, na grande maioria dos autistas, a questão de comportamentos sociais, eles são um pouco mais complexos para o autista responder, né? Mas não deixa de ter os seus aprendizados, o seu desenvolvimento segundo cada dificuldade de cada um, viu? Mas uma coisa é fato, tudo que acontece nesse ambiente, a pessoa fica muito suscetível. Né? Por exemplo, aprender um método, ferramenta com autista, um aba da vida, ele vai ter uma influência poderosa provavelmente no comportamento de aprendizado, que é um método que se utiliza, né? Então, a gente está o tempo todo aprendendo. Se eu contar para vocês que essa quarentena está me dando um show de aprendizado, vocês não têm ideia. Eu acho que cada um, se quiser dividir, assim, nós vamos ficar horas contando experiências positivas, negativas, mas o principal, o que eu ganho com isso, eu acho que todo comportamento ele tem que ser nessa balança. O que eu estou ganhando com toda essa situação que a gente está vivenciando no país, em Campo Grande, no mundo, né? Mas veja bem aqui num exemplo bem simples e para a turma toda ouvir. Nosso comportamento, então, ele foi muito afetado e é controlado pelas consequências. Quem passou por um desastre de um relacionamento afetivo abusivo, ou um relacionamento afetivo onde houve uma traição, as consequências que colocaram você nessa relação vão influenciar o modo de você operar consequentemente no comportamento futuro, nas outras relações. Tá claro isso para vocês? Ele pode afetar em maior ou menor grau. Vai depender o quanto foi assim. Opa! Tem um áudio aí aberto. Tem um bichinho aí latindo. Então, vai depender do quê? Do que eu passei como consequência. Óbvio que isso vai afetar as minhas relações. Às vezes, a gente vai ficar sempre com o pé atrás. Isso é o lado complicado da coisa, por isso que é importante a gente entender muito bem o que houve, porque vai ter uma influência de mais, olha só o que diz assim, de maior ou menor frequência. Então, vamos imaginar que, olha outra situação complicadíssima que eu vou trazer. Hoje eu vou trazer coisa complicada. Você num relacionamento abusivo, tá? Você sempre foi uma pessoa, antes de conhecer esse relacionamento, muito
muito de bem com a vida no sentido de extroversão, falava alto, tô colocando aí uma história, tá? Inventando uma história. Falava alto, divertia, ria, colocava os brincos que gosta, a roupa que gosta, super, super, super alto astral, super você. De repente você entra num relacionamento abusivo, que o que vai acontecendo? Vai influenciando, vai de uma certa forma afetando sua relação. E o que acontece? Esse controle desse comportamento talvez afete de tal forma que se produzia, se você tinha o hábito, a frequência de sair mais, por exemplo, que você era extremamente reforçada a isso porque o teu comportamento é uma pessoa extrovertida. Gente, vocês não têm ideia quem é extrovertido quando está pulando dessa altura aqui para retornar para a rua, né? Mas imagina uma relação que você sempre foi assim, você acaba entrando por N questões numa relação abusiva e a frequência faz com que você vá tendo menos contatos sociais, vai se afastando de pessoas, vai se afastando de parentes, de pai, de mãe. Perigosíssimo. É uma coisa que vai deixando a pessoa cada vez mais sem rede de apoio. Então, o que eu quero falar que o comportamento operante, ele faz isso, ele tem esse jogo. Ele vai afetar direto ou indiretamente. E o contrário também é verdadeiro. Você também pode contra-atacar no sentido de alterar isso. Você imagina você ter, aí vou chutar outro pau da barraca, um relacionamento de um namoradinho seu novo, que ele já foi traído. Ele olha para você como uma ameaça, do tipo, será que não vai ser a mesma pessoa do que a outra fez comigo? Então, é um processo de mútuo aprendizado. Relacionamento, seja conjugal, relacionamento de amizade, relacionamento pais e filhos, ela envolve o tempo todo uma influência e um aprendizado. Eu tenho ouvido muito, eu acho que você também ouviu recentemente, até no Fantástico eu vi, eu dei risada, mas uma risada no sentido que incrível isso, de uma mãe falar assim, eu estou amando a quarentena, porque eu estou acabando de conhecer melhor meu filho, e o meu filho me conhecendo melhor. Eu não conhecia bem minha mãe. Olha que forte isso. Vocês viram essa reportagem no Fantástico? Algo parecido com isso? Viram, meninada? Eu vi. É algo que mexe muito com a gente, né? Poxa, brincadeira. Mas vamos lá. Sossegado até aí, gente? Dá para ter perna para isso? Relacionamento. Sim. Beleza? Tá bom. Então eu vou dando sequência aqui. Agora vem o X da questão. O nosso comportamento é controlado por suas consequências? Sim. O nosso comportamento tem influência só para comportamento adequado ou socialmente aceito? Não só. A gente também pode e é controlado pelas consequências também de um comportamento inadequado ou indesejado. Não entendi nada. Clicar no slide. Tá aqui, ó. Eu tenho medo de sair dali, daí. Clica lá naquele slidezinho preto aí. É esse. Oi? Tem alguém na linha? Tem. Alguma dúvida, gente? Não? Então, vamos lá, então. Só reiterando aqui. Aí o Douglas vai me avisando. O Douglas está posto, Douglas? Douglas? Tô te ouvindo. Ô, Douglas, você não imaginava que esse representante é tanto assim, né? É de manhã, tarde e noite. Douglas, você tem até pesadelo, eu acho, né, Douglas? Não, a gente consegue colocar administrando. isso, não. Que bom, Douglas. Quero de novo agradecer, viu? Mas voltando aqui ao comportamento inadequado. Gente, até ser do jeito que a gente é, ou a gente fala assim, imagina, como é que fulano de tal se comporta em cima de uma consequência inadequada? Gente, quem é que não conhece uma senhora que quando você vai fazer a pergunta, como é que você tá, vó?
tô colocando vó, porque é o que vem na minha cabeça. Eu vou falar da minha, tá? Pelo amor de Deus. Meu avô, era meu avô, não era nem minha avó. Meu avô, vô. Vô, você tá bem? Não, não tô bem, eu tô isso. Já puxava aquele auê todo falando dos problemas de saúde. O comportamento dele continua sendo permanecido, produz consequências? Sim, porque a partir do momento que ele fala que está mal, qual é a consequência que ele vai obter, gente? Qual é a consequência que ele vai obter? Geralmente, da maioria das pessoas. Vamos ver se vocês respondem. Estou aguardando uma pessoa só mandar. Por que eu mantenho um comportamento de queixa? Por quê? Tchan, 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 tchan. Se eu falar assim, um ponto para cada resposta. Não, não vou falar. Aí todo mundo vai. Tchum, abre aí, todo mundo fala. Na realidade, o que acontece? Por que eu mantenho um comportamento de queixa? Porque eu estou sendo reforçado. De como? Por atenção, por cuidado. Outra coisa, alguém já ouviu essa frase? É um pouco pesado o nome, mas é o código que geralmente as pessoas que são presas, elas são conhecidas. Do tipo assim, essa pessoa é 171, né? Alguém conhece pessoas que sempre dão golpes? Quando eu falo golpinho, golpão, enfim, golpes nas pessoas, sempre se tão bem. E aí a gente fala assim, puxa, mas por que esse comportamento é controlado por uma consequência tão negativa? Vou te repetir. Porque gera consequências para ela muito positivas, no ponto de vista dela. Por que você tem um filho que você fala, tenta mudar o comportamento dele e ele mantém tudo bagunçado e ainda continua bagunçado aí na quarentena? Porque quer queira, quer não. Vê se eu tô certa, mães aí. Lá no fundo eu falo, daqui que eu faço. Você pega para você. Então, para ele é muito cômodo e reforçador essa consequência de manter esse comportamento inadequado. Porque alguém faz isso para ele. Vamos pensar num 7-1. O prazer que ele tem de enganar e ganhar algo em troca extremamente reforçador, por exemplo, com uma boa quantia de dinheiro. A pessoa não tem nenhum ética, nenhum valor, vamos supor, está longe de instituído disso. Mas para ele é prazeroso. Então, a gente até nessa perspectiva tem que conhecer muito bem em relação ao que a pessoa me diz. No consultório, gente, eu tenho que ter a certeza de algo. O que é para mim reforçador, positivo, pode não ser para o outro. E a gente, quando está crescendo na psicologia ou não conhece nada de psicologia, fala assim, nossa, mas cara, eu estou fazendo tudo para você, era para você estar feliz. Às vezes, aquilo que você acha que está sendo agradável, interessante, impressionante, legal, que o outro poderia te elogiar e ele não elogia, porque simplesmente ele não achou nada disso reforçador, nada disso interessante, nada disso, nada de nada. Tranquilo, gente? Vocês entendem, então, como é interessante isso? Até estar deprimido. Pode sim. Eu tenho que tomar muito cuidado. Ser professora, gente, é maravilhoso. É a minha profissão da minha vida. Mas eu falo que, às vezes, um exemplo é um exemplo. Entre 8 e 80, há uma gama de números aí, ou entre preto e branco, há uma graduação enorme de cores aí envolvidas nisso daí. Mas, muitas vezes, os comportamentos deprimidos, eles são reforçados e sim, tem que tomar muito cuidado, tá? Mas isso não é uma regra. Por favor. Você fala, você tá deprimida porque você quer ganhar atenção, né? Cuidado. Isso é um pedacinho da conversa. Nós, quando avançarmos muito nesse conteúdo, mais aí à frente, eu vou mostrar um caso clínico que explica isso daí, tá? Sobre depressão. Bem legal. Vamos lá. Se eu estou falando de comportamento que opera no meio, se eu estou falando que a ação faz com que eu aprenda algo e aprenda a me comportar, eu queria apresentar algo que eu sei que nessa sala de aula que vocês estão aí comigo, tinha pelo menos, eu acho que 2
a 3 professoras de educação física, ou que já fizeram educação física, ou são educadoras físicas. Eu quero ver se eu estou certa. Tem 2 pessoas nesse grupo. Se tiverem aí, podem dar um oi para mim? Olha, eu estou fazendo um teste para vocês que estão ainda na linha aí. Vamos ver. Oi, prof, estou por aqui. Essa voz de quem é? Da Rosenilda, a Rose. Rose, tudo jóia. Então, a Rose está aí. Obrigada, Rose, pelo retorno. Tem mais uma outra professora de educação física aí? Não? Tá silêncio? Então, tá bom, gente. Mas o que o educador físico costuma fazer? Modelagem. O que mãe e pai fazem? Modelagem. Essa frase, esse termo, eu quero que vocês aprendam pra caramba. O que é modelar? É a aquisição de um comportamento. Então, eu vou ler para vocês. Os comportamentos novos que aprendemos surgem a partir de comportamento que já existe em nosso repertório comportamental. Ele conta aqui a história, gente, de crianças que acabam de nascer e, de uma certa forma, bem no comecinho da fala, parece um grunhidinho, algo assim meio que inexplicável, umas palavrinhas soltas, um ba, um be, um i, que todo mundo sabe que, por um bom tempo, ela vai jogando palavras ao esmo, né? Ela não tem nenhuma consistência de uma linguagem entendida. Então, é algo meio que um grunhido da criança, um gu, um dá e tudo mais. Os pais vão prestando atenção nesse comportamento, e um sonho de todo pai ou de toda mãe é ouvir a palavra mamãe, mãe, pai, pai. Então, fica aquela briga, né? Quando que a criança vai falar o primeiro mãe, primeiro pai? Geralmente, às vezes, nem é isso, né? Vó. Aí a mãe fica brava com a avó, né? Da criança. E assim, a mãe dela, né? E assim por diante. Por quê? Porque a criança, ela vai num processo, né, de moldagem desse comportamento por meio do adulto. Então, vai se passando um tempo. Por exemplo, a mãe que está lá ansiando que seja a primeira palavrinha que a criança aprenda, mãe. Então, ela deu uma introdução do mã, a mãe já enlouquece, já pira e começa a o quê? A ir reforçando, do tipo, tá esquentando, tá indo certo. Então, o que ela faz? Ela vai o quê? Reforçando. Ela vai, de repente, um olhar mais alegre, vai chamando a atenção, dando carinho. Isso, provavelmente, a mãe nem se dá conta, mas ela vai o quê? Reforçando, para que alcance aquilo que ela espera que aconteça, a palavra mamãe. Então, ela está aquecendo, a mãe vai lá, está chegando perto, vamos lá, está alcançando. E aí vem uma coisa muito bonita, em síntese, a gente pode dizer que o procedimento que a mãe utilizou de falar a palavra mamãe é modelagem. E aí está em vermelho para vocês acompanharem. A modelagem é um procedimento de... Olha a frase! Procedimento de reforçamento diferencial de aproximações sucessivas de um comportamento. O resultado final é um novo comportamento. Gil, não ficou claro ainda. Tenta imaginar, eu não tenho visto mais, eu sempre falo para os alunos, eu estou cada dia que passa vendo menos crianças andando de bicicleta. Não sei se é só a minha impressão ou é só ao meu entorno que eu não vejo isso, mas eu via muito mais crianças há 20, 30 anos atrás ganhando muitas bicicletas do que qualquer outra coisa. Hoje eu vejo mais aparelhos eletrônicos, dispositivos eletrônicos, smartphone, enfim. Mas, enfim, era o sonho no passado da tia Gil aqui, era ganhar bicicleta quando era criança, né? Então, o que acontece? Uma pessoa que ganha uma bicicleta, ela já não vai andar, pilotar, pegar uma bike, se não tiver, no início, aquelas rodinhas sobressalentes que dão equilíbrio, porque dificilmente a criança dá conta de equilibrar em 2 rodas já de imediato. E esse processo é o quê? De modelagem. O pai, a mãe, o cuidador da criança vai o quê? Modelando de forma diferencial cada vez que ela está se aproximando do andar de bicicleta sem as rodinhas. Isso é um procedimento que contínuo. Vamos lá, filho. Ela vai aprendendo a lidar com o equilíbrio,
a mãe vai reforçando, o pai vai reforçando, o vizinho vai reforçando, e quando vê o resultado final, que andar com toda a liberdade, com as duas rodinhas, sem o auxílio, a gente fala assim, chegou aonde queria chegar, que é na modelagem. Agora é interessante observar que a modelagem, ela ocorre com forma mais importante, tá? Mais fácil de aprender quando ela é imediatamente reforçada assim que faz o que faz. Não entendi nada. Olha a palavra imediacidade. Vamos imaginar aí numa questão muito comum para quem tem animal, comprou um animalzinho, o animalzinho é muito novo, ele foi desmamado, você traz o cachorrinho para sua casa ou o gatinho para sua casa, mas cachorro é mais complicado. E você quer ensinar ele a fazer num determinado lugar a higiene pessoal dele, sei lá, num tapetinho, etc. e tal. Esse processo é um contínuo de modelagem. Mas o que você faz? Fez no lugar certo, se você estava em casa, a quarentena está te favorecendo modelar comportamento de mais intensidade para o seu bichinho, o que acontece? Se você automaticamente que ele fez no momento certo, você reforça. Então, a possibilidade dele aprender pela primeira vez isso, de fazer xixi só naquele lugar, e você fala parabéns, dá um biscoitinho para ela, vai o quê? Se tornar mais eficaz do que você, com mais tempo, entregar um reforço. Aí ele não vai nem entender por que você está reforçando, porque já passou-se muito tempo. Sabe aquela velha história nas relações humanas? Pô, eu esqueci de dar os parabéns, pô, eu esqueci disso. Sabe, poxa, eu poderia ter falado alguma coisa, eu poderia ter dado um agradecimento. Passou. E por ter passado muito, já não tem o poder que teria quando foi feito de imediato. Eu vou tentar ver se eu consigo passar para vocês um vídeo muito lindo de modelagem. Vocês querem ver? Querem ver? Vamos ver se eu consigo passar para vocês? Tudo bem? Sim, Pode ser. Vamos ver, um vídeo bem legal. Vocês vão ver aqui meu vídeo aqui. Vamos ver se eu consigo essa dádiva. Nunca testei. É a primeira vez. Estão conseguindo ver, gente? Sim, tá normal, tá aparecendo. Ai, que bom. Olha com muita atenção a modelagem, tá, gente? O vídeo não entrou aqui, professora. A senhora já colocou? Já? Nem aqui. Mas não apareceu pra mim, não. Não tá aparecendo o vídeo. Não, peraí. Eu também não estou vendo ainda. Vamos lá, vou tentar de novo. Peraí. Estamos aprendendo, meninada. Estamos aprendendo. É bom demais. Mas é claro Estava que indo bem, professora. Daí meu notebook acabou a bateria e não está conseguindo carregar. não tem problema. A gente Tô vai vendo se ajeitando. Hã? Deixa eu ver aqui. Eu já vou passar para vocês, tá? Vocês não estão vendo onde eu estou clicando ou estão? Não, agora Não, sim. não. Não. Vou tentar ver aqui. Qualquer coisa, sabe o que eu vou fazer para vocês? Eu deixo no pós-aula. Não fica bacana? Eu deixo lá no pós-aula, tá? Eu passo no pós-aula então para vocês. Mas eu vou tentar mais uma vez, como eu sou teimosa. Esse é o meu jeitão, viu, de ser. Eu quero ver se eu consigo novamente compartilhar isso daqui com vocês. Espera aí. Tela 1, área de trabalho. Opa! Vamos ver se eu consigo. Deu certo, gente? Agora Agora apareceu. foi. Agora deu. Tá aparecendo. Agora apareceu. Olha só. Só por Jeová. O vídeo só não tem som.
Tá sem áudio. É só ter uma música de fundo, tá, gente? Tenta tirar do. Estão vendo que bonitinho? Ai, meu Deus. Olha, gente. Reparem que vai deixando devagarzinho menos apoio possível na criança. Mas quem é o reforço? Olha só o pai à frente dele, né? Quer dizer, teve que fazer todo um movimento, né, de ação. Ó, dá uma reparada, esse tipo de exercício é muito complicado. Para quem faz educação física, sabe que
Nado de costas é um pouco complicado. Olha só o que ela faz. Olha que complicado. Mas ela de novo insiste. Olha o que coloca na frente da criança. Enfim. Deixa mais um pouquinho só. Olha a segurança que está trabalhando. É lindo. Oh, gente, eu acho muito fofo. Ok, gente? Tem mais um restinho, mas ele é meio longuinho. Mas eu queria... deixa eu ver aqui. Eu queria ver com alguém que está... Posso pedir para alguém falar o que percebeu, do que acha que é a modelagem, dentro do que eu passei para vocês? Uma pessoa pode falar? Quem pode falar disso que a gente acabou de apresentar? Porque a gente está falando sobre modelagem, né? Silvana, Daniele, vamos pegar a ficha aqui? Quem é que está... Eu perdi parte do filme. Tamo aí. Aqui tá pop, aqui, nossa, tá subindo isso daqui. Eu estou muito feliz. Vamos lá, quem quer falar? Uma pessoa, pelo menos. Duas, vai. Duas. Vai. O que observou? Pode. Que vozeirão é esse? Quem está falando? É o Paulo. Oi, Paulo. A modelagem, nesse caso, é o condicionar um comportamento através da repetição. Aí, no caso do vídeo, era através da repetição do nado, aquele tipo de nado lá que a mãe, não sei quem estava ensinando o bebê, através da repetição daquele comportamento, a criança vai modelando a parte cognitiva dela, né? Que isso vai se fixando na mente dela e vai depois se tornando um comportamento incompleto. Isso. E é interessante que você trouxe também, Paulo, porque na realidade, como você falou, é por repetição, por sucessivas tentativas, mas lembre-se, todo comportamento ele é aprendido. E, por exemplo, um educador físico, principalmente quando ele introduz um nado, né, na criança muito pequena, ela já tem do princípio que ela nasceu ela estava no meio líquido, né? Mas independente de o retornar novamente a esse mundo, exige muitas coisas. Mas eu não sei se vocês repararam, mas foi progressivamente o desenvolvimento dessa relação da criança com a água. Que passos mostram que isso foi paulatinamente, aproximação sucessiva? Alguém lembra qual era a primeira imagem do vídeo? Vamos ver se todo mundo está atento. Banheiro na chuva. Era o banheiro, a adaptação ao meio líquido, que é quando ela pega o bebê e no conforto, na segurança. Nesse caso, em nenhum momento pode ser no colo do educador físico, mas no colo da pessoa que a criança mais confia, no caso, a mãe ou o pai. Isso, fantástico. Olha o que vocês estão falando. Então, quer dizer, todo o início de condicionamento, ele necessita a palavra reforços, que é coisa mais agradável e maravilhosa, que é o contato, por exemplo, se for para a criança, é claro, do contato da mãe ou do pai, que ela, por mais temerosa que esteja, ela em contato, e até se vocês já viram Psicologia do Desenvolvimento, algumas coisinhas sobre isso, né? Do apego, do afeto seguro, quer dizer, do apego seguro,
Quer dizer, isso te propicia a ir entrando em contato, indo lá para a piscina, descendo na piscina, indo, aquele ambiente que é hostil, de forma sucessiva e modelando os comportamentos, ele vai ficando mais refinado, né? Repara quando você aprende um determinado comportamento, no começo é tudo muito aleatório, sem graça, você não tem aquela beleza que é, por exemplo, dançar bem. Quando você tenta dançar bem no início de uma coreografia, você dá mais falha do que outra coisa, mas quando você vai chegando num nível de profissionalismo ou de treinamento, você fica fantástico, que nem tocar, né, um violão. Né? O processo de tocar bem é um processo de modelagem. Você, por aproximações sucessivas, por repetição, por exposição, você vai aprendendo a lidar bem com isso, né? Tranquilo, minha gente? Ficou alguma dúvida sobre isso na aula de hoje? Não. Então, eu vou... Tranquilo. Ótimo. Tranquilo. Que bom, gente. Vocês são uns alunos muito queridos. Meus amores, eu vou até reforço, tá? Para depois a gente falar do caminhar aí das atividades, tá? Que aí a gente faz um outro momento nosso. Então, acabei falando que modelagem tem muito a ver com reforço, né? Então, o reforço, daqui para frente, gente, que vocês têm que, literalmente, não é decorar, mas entender desses assuntos, porque cai muito em prova, muito. Quem está assistindo aqui está no benefício, porque pode anotar, a Juliana vai cobrar reforço, pode mandar ver aí, tá? O reforço, então, é um tipo de consequência do comportamento que aumenta, olha a palavra, aumenta a probabilidade de um determinado comportamento voltar a ocorrer. Quando as alterações no ambiente aumentam a probabilidade de o comportamento que as produziu volta a ocorrer, chamamos tal relação entre o organismo e o ambiente de contingência de reforço, que expressa da forma C, então. Se o comportamento X ocorrer, então a consequência Y ocorre. Se o rato pressiona a barra, então ele recebe água. Vamos explicar melhor. Tudo na nossa vida, ela é movida ao que eu ganho com isso, certo? Não é verdade? Tudo. Se eu vou para uma academia, a pergunta é: o que eu vou ganhar com isso? Se eu estudo, o que eu vou ganhar com isso? Se isso, o que eu vou ganhar com isso? Se eu obedeço minha mãe, o que eu vou ganhar com isso? Se eu sou um bom marido, o que eu vou ganhar com isso? Se eu sou uma boa esposa, o que eu vou ganhar com isso? A vida toda a gente está pensando nisso. E tudo que é muito reforçador, ou seja, que traz como consequência um reforço, tá? Que eu já falei para vocês na aula, eu quero que gravem. Reforço não é igual para todo mundo. O que para mim é reforço tomar uma Coca-Cola, para o outro pode ser um horror tomar Coca-Cola. Quando a gente fala isso para as pessoas mais cuidadosas, assim, que não tomam porcariada, fala: meu Deus, isso para mim não existe na minha casa, ou seja, está extinto, não tem. Mas para quem gosta, é um reforço. Então, por que eu digo que é reforço? Por que eu acho que uma pessoa é reforçadora? Porque quando a pessoa é reforçadora, por exemplo, vamos falar de pessoas, a gente quer estar para o próximo, a gente quer de novo fazer um combinado para se ver de novo, a gente quer encontrar essa pessoa, a gente quer ir para a festa junto, a gente quer ligar mais para essa pessoa. Por quê? Toda vez que algo é reforçador, pode escrever. Algo acontece e volta a ocorrer mais vezes. Se você gostou, por exemplo, de um determinado lugar e aquilo lá foi reforçador, você vai com certeza ir várias vezes nesse lugar, seja lá um restaurante, seja lá uma lanchonete, seja lá uma igreja, o que for, você vai ter uma probabilidade. E aí, quando isso acontece, gente, adeus, né? Que a pessoa do outro lado já entendeu. Nossa, estou achando que eu estou abafando, né? Por quê? Porque a pessoa não para de entrar em contato comigo. Nossa, porque a pessoa está sempre feliz. Nossa, porque a pessoa, de repente, está me dando like. Ou seja, vai dando, e a pessoa vai recebendo isso, ela fala: estou no caminho certo, né? Então, tudo que é reforçador tem mais do que uma vez. Tudo que é reforçador se repete. Tudo que é reforçador te traz prazer. Tudo que é reforçador, as pessoas também costumam valorizar e comentar algo, ok? Então, como é que eu sei que você está sendo reforçador ou o que você faz é reforçador? Porque
é algo que você faz mais do que uma vez. É algo que, se duvidar... celular, por exemplo, que é coisa mais reforçadora, porque a consequência de eu estar usando ele aumenta muito a frequência desse comportamento. É um reforço. Então, às vezes a gente fala assim, olha, para a gente saber se ocorreu ou não, sempre tem uma contingência, ou seja, se fulano de tal for ao supermercado e deixar o celular, quando ele retornar, então ele vai pegar o celular. Por quê? É reforço, né? Então a gente tem muito essa relação. Se o meu marido elogiar tal coisa, então talvez aconteça determinada coisa que eu coloco como uma contingência. Gente, a gente começa a amarrar as pessoas literalmente em contingências. Toma lá da cá. Então, pode reparar, se na nossa vida não tem uma série de esquemas da gente. Já sei. Se eu fizer isso, então terei aquilo. Vocês já pensaram em alguma coisa desse tipo? Alguém está ouvindo aí? Deixa eu ver quantas pessoas estão aí. 20 e quantas? Opa! Vocês já estão entendendo o que é uma contingência de reforço? É tudo que envolve a palavra se, então. Se eu fizer tal coisa, eu tenho aquilo, e vice-versa. Você acaba sendo controlado por essa contingência de reforço. É ou não é, gente? Para muitas coisas? Sim, sim. Se eu trabalhar, é esperado que no final do mês, então, eu recebo dinheiro. É um reforço. Aí a gente vai descobrir que reforço é, tá? Então, reiterando, cada vez que a criança faz birra, o comportamento dela, a resposta dela, que é a birra, traz como consequência os pais atenderem. Ou seja, vai aumentar as chances e a probabilidade de que na próxima vez que a criança queira algo, ela se comporte da mesma forma. Dizemos, então, que esse evento, receber o que está pedindo, é um reforço para o comportamento fazer birra. Gente, danou-se. Se eu me comporto e sou reforçada a fazer isso novamente, porque eu sei que eu vou ter, e eles acabaram cedendo, por exemplo, de eu tomar o sorvete depois do almoço, danou-se. Aquilo vai ter que, às vezes, até ser perpetuado, porque houve reforçamento. Então, aquela criança, por que a gente falou, nossa, essa criança é o terror, toca o terror. Por quê? Por que tem crianças mais difíceis e outras nem tanto? Porque, às vezes, essa criança, quando se comporta bem, ninguém presta atenção e reforça positivamente. Porém, eles dão conta mais, prestam mais atenção no que é negativo, né? Então, geralmente, crianças muito arteiras é que emitiam comportamentos adequados, mas muitas vezes os pais não percebiam. Então, pelo reforço que essa criança está fazendo comportamento de chamar atenção, deu atenção para essa criança, ficou a equação assim, faço bagunça, recebo atenção. Para ele é reforçador. Para ele manter esse comportamento, ele vai manter, ele vai ter. Por quê? A atenção, independente se eles ficam bravos ou não, o olhar deles, a proximidade desses pais, a atenção desses pais sobre o comportamento dele é um reforço. Por mais que eles briguem, por mais que a gente no Sul falava ralham, né? Por mais que reclamem, para ele é melodia no ouvido. Por quê? É o único momento, talvez, que ele tenha de atenção. E a palavra atenção, independente se é um puxão de orelha, para ele é reforçador. Então, no consultório, eu tinha percebido, não trabalho mais com crianças, trabalhei uma década com crianças, e eu lembro que chegavam as mães dessas crianças, que geralmente vai parar no consultório, muitas delas consideradas arteiras, né? A mãe chega cuspindo marimbondo. Fala, a sessão, os 45, 50 minutos, sem ter ponto, sem ter vírgula na fala, desesperadamente do filho que faz e acontece, que pinta, que borda, que sobe a parede, que não sei o quê, que isso, que aquilo outro, tal. Beleza. E aí eu chego para essa mãe e falo assim, e o que de positivo faz? A mãe fica em estado de choque. Ela não prestou atenção. Ela não reforçou, ela não viu. O não vir é não reforçar, né? Então, então a criança entendeu que a equação dela funciona dentro dessa atenção na bagunça. Mas isso pode ser descondicionado para a criança. Isso pode ser extinto e ser instalado um outro programa nessa criança, mas é por meio desses pais, entendeu? Então, o que no consultório a gente tem que fazer?
é ensinar a observação de comportamento positivo e na hora que ele ocorre, imediatamente os pais reforçarem. Por mais singelo a princípio que seja, porque a criança vai percebendo que, aos poucos, ela é levada a um outro nível de apreço por comportamentos mais adequados. Tá tranquilo aí, gente? É possível de entender essa explicação? Douglas, alguma dúvida aí na turma? Não, por enquanto não. Só no começo que tinha gente que não estava entendendo, porque foi um pouquinho rápido sobre o reforço. Mas aí você explicou de novo, pelo menos eu consegui entender. Não sei todo mundo, né? Manda o seu recadinho lá para o Douglas. Nosso Douglas é o nosso amigo aí. Gente, então reiterando, então, só para repetir. Reforço é tudo que dobra a probabilidade de ocorrer de novo. Reforço é tudo que aumenta a frequência do comportamento. Se eu gosto de balada, caramba, é reforçador. Eu vou ir à balada, eu vou dançar, eu vou me divertir. A possibilidade de eu ir mais vezes, dançar mais vezes, ou mesmo dentro de casa hoje, se eu gosto de dança, é grande. Então, o que aumenta? O meu comportamento de dançar diante de uma música é muito reforçador. Né? Então, a gente vive nessa relação aí de coisas que aumentam a probabilidade da resposta do meu comportamento. Tranquilo? Então, reiterando, tudo que é reforço aumenta, grave isso daí, esses nomes são técnicos, mas aumenta a frequência do comportamento. Ele eleva. Tenta imaginar tudo que você faz que dá prazer, ele eleva, tá certo? Mas lembre-se uma coisa que eu tenho que dizer, tudo que é reforçador hoje, amanhã poderá não ser. Mas isso é pausa para um outro cafezinho, literalmente. Só vou fechar nesses aqui, deixa eu só falar dos reforçadores, tá? Só vou nessa última slide, prometo. Senão é muita coisa para um ser humano no dia de hoje. Espera aí. Vocês não me aguentam mais. Falar, aquela mulher não parou mais. Reforçadores naturais e reforçadores arbitrários. Então, esse é um pouquinho complicado e eu vou ler com calma. No momento em que a consequência reforçadora do comportamento é o produto direto do próprio comportamento, dizemos que a consequência é uma reforçadora natural. Quando a consequência reforçadora é um produto indireto do comportamento, afirmamos que se trata de um reforço arbitrário. Então, vamos explicar isso melhor. O comportamento de um músico de tocar violão sozinho em seu quarto é reforçado pela própria música, que é um reforço natural. Então, a gente fala que o reforço natural é quando não existe nenhum atravessador. Ele é porque é e ponto final. Não tem nada em troca. Ele acontece naturalmente. Então, ele está contando de um músico tocando violão sozinho. A própria música que ele se escuta já reforça. Porém, se ele toca em um bar por dinheiro, olha a palavra dinheiro, referimos a um reforço arbitrário, ou seja, eu sou reforçado arbitrariamente, ou seja, com uma condição. Quando existe um reforço por uma condição, a gente fala que é reforço arbitrário. Isso é muito complexo, isso já deu discussão em sala de aula, eu lembro muito bem. Olha só que interessante, olha que perigoso. Olha, tem uns alunos fantásticos que a gente sempre tem. Um aluno falou assim para mim, Gil, eu adorava fazer live. Primeiro, aí tentou se explicar, eu gosto muito de me comunicar. Sou uma pessoa que tem habilidade muito grande de... Não falando desses detalhes, mas ficou claro que é uma pessoa que tinha muita habilidade de fala mesmo, das coisas que pensa e que acha. Beleza. Mas, de um tempo para cá, eu comecei a evitar. Eu falei, por quê? Estava sendo muito legal, mas todos os dias eu tinha que fazer live, eu achava que tinha a obrigação de estar alimentando o meu público, etc. e tal. E começou a ficar uma coisa meio pesada para mim. E o que aconteceu? E eu também comecei a perceber, olha só, que passei a não ter muita curtida nas minhas lives, começou a ficar uma coisa banal. E aí eu parei. O que dá a entender isso daí? A princípio, era um reforço natural falar em público, porque gostava, trazia temas que eram do interesse, etc. e tal.
A partir do momento que ele começou, por exemplo, a ser cobrado, aquilo começou a virar uma obrigatoriedade, ele começa a discutir também que não era joia para ele, não era um reforçador em si. E uma terceira, eu acho que elemento mais sério, que ele começou talvez a ser mantido no comportamento de falar, talvez pela obrigatoriedade, que ele se posicionou como uma meta, né? De repente há um número de alcance X de inscritos no canal dele, sei lá o quê, ele começou a ter reforço arbitrário, ou seja, os likes controlavam, daí passaram a controlar o comportamento dele, que antes era natural, hoje já eram reforçados pelo like. Então, essa coisa de arbitrário e natural, ele pode dar uma reviravolta, né? Se a gente perceber, muitos de nós, obviamente, vivemos trabalhando, e eu espero que a maioria esteja dentro de reforços naturais, que por si só você funciona. Por exemplo, quem tem paixão pelo que faz, independente se claro, receber é ótimo, faz parte da vida. Mas eu conheço muita gente que, por exemplo, mesmo não recebendo, sendo, por exemplo, professor, mas trabalhando no trabalho voluntário, continua dando aula numa questão voluntária. E não tem o dinheiro em troca, não é a palavra-chave, não é o que atravessa esse reforço aí, né? Não é algo que é uma condição de eu trabalhar. Então, acho que é isso, basicamente, que eu queria trazer para vocês na aula de hoje, bastante puxada, né? Queria ouvir, e aí vocês fiquem à vontade, nós fomos até a página 17, slide 17, tem uma porrada de slide aqui, gente, vocês não têm ideia, deixa eu abrir aqui, né? Opa, estamos com um grupo bonito, gente. Eu estou aberto aí às dúvidas que, porventura, vieram nesta aula de hoje. Quem quiser, é só a gente pede assim, um fulano falou, aí desliga, aí vai o ciclano. Quem quer começar? O Douglas mesmo pode me ajudar aí para tirar dúvidas, enfim. Recebeu aí perguntas? Oi? Não é dúvida, professora. Tem uma aluna da senhora, Jennifer, ela gostou da aula, achou maravilhoso por aqui. Ela amou a aula da senhora, ela mandou até falar para a senhora que não dá para abrir o dela, o áudio. E eu falei que ia falar para a senhora por ela. Obrigada! Eu fico feliz. Reforçada agora, estou reforçada. Obrigada. É uma situação nova essa que eu estou aqui de frente para vocês, mas eu agradeço. Obrigada. Douglas, mais alguma coisa? Mais alguém para conversar, tirar dúvida do que a gente viu até agora de comportamento operante? Professora, eu só queria entender um pouquinho mais do reforçamento, se existe aquela idade que considera primordial, se tem uma fase X. Por exemplo, é mais importante reforçar para a criança de tal idade a tal idade. Ou ele vai, digamos assim, aquilo, depois de reforçada, ela vai levar para a vida toda. Bacana. Putz, você falou umas coisas que eu vou até mais lá na frente na disciplina. Eu acho assim, tudo que precisa consolidar o aprendizado, quanto mais cedo fizer, melhor vai ser. A princípio, eu ia tocar nesse assunto num assunto mais lá na frente, no capítulo 7, mas já trouxe, né? Porque, assim, a preocupação dos pais é que o reforço seja natural e não arbitrário. Vamos imaginar um exemplo bem claro. Eu lavo a louça se eu receber o meu celular para jogar joguinho. Eu vou para a escola, mas se em troca eu receber tal coisa. Algo em troca. A princípio, quando existe esse algo em troca, é um reforço que o pai está dando arbitrário para ele aderir a um comportamento, né, desejado que esse pai gostaria que o filho tivesse. De forma natural, nem toda criança tem. Então, às vezes eu instalo, é quase como se fosse, eu instalo um reforço para que se eu não, talvez, manter isso no início, principalmente, eu posso perder o filho para a educação. Porém, a maior problemática que hoje nos assenta
Isso não pode ser uma verdade para o resto da vida, porque uma criança ela tem que ter o prazer pelo prazer de estudar. Eu não tenho que tomar lá da cá. O gostoso não seria depender de condições para. Tem filhos teus que você fala, caramba, minha filha tem 3, 4 anos, chora quando vê o irmãozinho indo para a escola, porque queria estar junto, que já quer caneta, quer lápis, quer estudar, quer isso, quer aquilo. Um filho do outro tem distinções incríveis do que é reforçador do que não é reforçador, né? Mas a ideia nossa aí, todo um estudo comportamental, é que reforços são importantíssimos, até para dar segurança, até para, isso que eu ia falar para vocês, estabelecer um comportamento que fique na vida dele, que fique como fosse um hábito. Por exemplo, tem pessoas que se casam e a mulher fala, mas o que é que você mal acorda e você vai escovar os dentes antes de tomar o café? Se você perguntar, é muito engraçado. Muitos aprenderam em casa com seus pais. Chegava na mesa, o pai falava assim, escovou os dentes, filho? Escovou os dentes, filha? Às vezes a pessoa toma aquela apropriação daquele comportamento por tradição que nem se dá conta que foi um hábito adquirido. Então, assim, é complicado você falar reforço ou não reforço. Se esse reforço for positivo, que é um denominador comum para o desenvolvimento, para o relacionamento interpessoal, para os cuidados, etc. Tal, até manter, porque depois vira um hábito, depois vira uma condição. Só que o desmame que eu falo, de o reforço não ser sempre, a gente vai falar esquemas de reforço no capítulo 7, é o X da questão. Porque nós não vivemos o tempo todo sendo aplaudidos, nós não vivemos o tempo todo joinha, ok? Embora muito da educação nos dias atuais está muito movido a só isso. E a gente sabe que isso é perigosíssimo, porque nem tudo eu aplaudo, nem tudo eu reforço, às vezes eu me zango sim, às vezes eu fico pé da vida, às vezes eu me frustro com meu filho, né? E ele precisa também entender dessas coisas. O mundo não é poliana não, né? Mas tudo na dose certa, né? Fale lá. Isso é estilo de regras, tipo assim, de uma regra para, por exemplo, o meu filho, claro, eu não tenho filho, tô dando um exemplo. O meu filho quer fazer alguma coisa, mas vou dar um incentivo para ele fazer aquela coisa. Por exemplo, hoje você estuda tanta hora que eu deixo você brincar na rua tanta hora. Tal hora. Isso é tipo de uma regra? Isso. Não deixa de ser estabelecer uma regra, e aí eu vou usar a palavra que eu usei antes, e eu quero que você decore, que você vai decorar, porque você está falando sobre isso. Isso é uma contingência de reforço. Se você fizer isso, então tem aquilo. E ele vai aprender essa relação, tá? Ele vai aprender essa relação, por isso que é uma contingência de reforço. E as consequências disso novamente acontecer são grandes, né? Porque você sempre vai ao encontro daquilo que você espera ao final. Mas isso é bem complicado, é uma questão assim, gente, dificílima, porque essa dependência com reforço arbitrário é perigosíssima. Tem gente que não é profissionalmente feliz, vive por esquema de reforço arbitrário, não encontra felicidade. Se não me pagarem, não sou feliz. Se é isso, não sou aquilo, tá? Aí vai, toca a vida do jeito que dá. Não é tão poderoso, não é tão prazeroso. Enfim, estou falando coisa até que eu nem sabia de onde é que tá vendo isso. Mas, enfim, vocês me animam aí. Pô, 27, caramba! E a gente não fez intervalo para fazer os nossos xixi nem tomar nada. Não, água, tá todo mundo com água. Vocês são maravilhosos. Mais alguma pergunta, professora? Gente? Diga. Eu acho que eu perdi na hora que você falou sobre seu filho com depressão. Você estava falando de algum reforçamento ali, se ele era negativo. Não, ali no exemplo, legal. Ali no exemplo, quando você fala de comportamento que você é reforçado, né, de forma ajustada, por exemplo, se eu digo oi e eu recebo olá, é um reforço positivo controlado por essa consequência, né? Acredita-se que muitos dos comportamentos, ou que são, eu falei do idoso, que às vezes por receber elogio de atenção tem isso, às vezes, e eu tenho que tomar muito cuidado,
muito cuidado, porque pode até estar na sala gente com depressão. Isso não é incomum de jeito nenhum, é muito normal. Às vezes, eu quero só reiterar isso, e eu tomo muito cuidado mesmo, que às vezes o estar deprimido acaba movendo uma série de questões ao redor que acabam reforçando. Não estou dizendo que isso é uma entendi. Longe de mim. É delicadíssimo o sofrimento psíquico. Claro. É muito dolorido. E quem sofre sabe o que é difícil. Mas, às vezes, dependendo da situação, acaba sendo reforçador. Vou dar um exemplo de um caso clínico, né, que eu vou trazer para vocês, mas eu vou adiantar. Já que trouxe isso, eu vou falar. De uma mulher que o marido não parava em casa, gostava muito de sair para o bar com os amigos. Era uma pessoa muito saída. E a mulher nunca gostou disso desde que casou com ele. E ela notou que depois que ela começou a ter a depressão, ele começou a ficar mais em casa com ela, cuidando dela, fazendo os afazeres dela, porque ela estava na cama. Aí eu falei, danou-se, né? No caso clínico deixa claro que a possibilidade de talvez ela sair da depressão se torna mais difícil por conta de que é super complexo isso. Vou reiterar, ser professora é ó, gente, porque às vezes tem muita coisa envolvida nisso, não é tão simples, né? Mas enfim, né? Sim, a gente está falando de comportamento, né? E nossa vida é o tempo inteiro, né? Comportamento. Tá certo, entendi agora. Ai, beleza. Mais alguma coisa, meus amores? Imagina! Mais alguma coisa, pessoal? Não? Então, eu vou trocar para o outro assunto, então. Faço questão, falei para o Douglas, fala para os amigos aí estarem com você para tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Vocês podem ter percebido aí no sistema de vocês que temos aí tarefas, né? Primeiro, no dia 6 de abril. 6 de abril é na semana que vem, gente? Não, né? Ou é? Tô sem o calendário aqui. Né? 6 de abril é. Vocês vão entregar análise do vídeo, a análise do artigo, tá? Científico falando daquela questão de filmes violentos, etc. E tá um artigo feito lá no Rio Grande do Sul, né? Que analisa o comportamento das pessoas submetidas a assistir determinadas coisas, se influencia o comportamento das pessoas. O que eu quero que vocês façam? Leiam um artigo, leiam bem ele, anotem ele, discute entre vocês. Se você já conhece os coleguinhas na sala de aula, que já de uma certa forma já 2 ou 3 se conhecem, façam um trabalho. E o que é esse trabalho, Gil? Ler esse texto e articular com esse capítulo 3, esse do comportamento operante que a gente está falando. Ele é mais amplo, tem que ler todo o capítulo 3, que a gente vai discutir na semana que vem. Mas qual a influência? Por que o assistir, tá? O assistir tem a ver com esse comportamento violento. Eu só vou dar uma antecipação para vocês que existe uma coisa chamada aprendizagem social, né? Que a gente copia muito as coisas por conta do que vê. Então, é só para ficar a dica dessa ligação com esse vídeo. Então, vocês vão ler e vocês vão discutir o que esse filme relata com o capítulo 3. Então, é fazer uma análise. Gil, vai levar 2, 3 páginas? Eu não sei como é que você discute, mas quanto mais rico for, por isso que falo, não dá para eu falar qualquer coisa desse artigo se eu não ler o capítulo 3. O que dá para juntar esse resultado dessa pesquisa com o capítulo 3? Esse é o pulo do gato, que eu peço para vocês enviar lá no meu e-mail, né? juliana.elisa@anhanguera.com. O Douglas tem esse número, né? Isso, entregando no dia 6 e não no dia 7, mas no dia 6, poderá até ter 300 pontos, né? É uma quantidade bem bacana em relação a isso. E aí eu pergunto para vocês de dúvidas, que eu sei que sempre tem. Eu podia filme, professora? O filme que você tinha passado é pro dia 13, né?
Isso mesmo. Mas eu queria só perguntar por enquanto, obrigada, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas desse do artigo científico, alguma dúvida, gente? É um relatório só para o grupo, né, professora? Isso. Tem pessoas novas no grupo e eu gostaria muito de saber quem são que estão me ouvindo aqui. Até a Gi falou, olha, tem uma aluna que vai assistir a aula, ela é nova. Eu queria saber se tem alunos que nunca viram a minha força, professora Gil, né? São novos. Eu queria ouvir a voz de vocês. E é a melhor professora que tem, detalhe. Puxa! Concordo plenamente. Viu? Não é só eu que tô falando, hein? Fala aí, Marla. Marla também gosta da senhora. Oi! Quem fala? É a Carla. Ai, Carla, seja bem-vinda à nossa equipe. Você não quer abrir a sua câmera? Só a Carla para a gente ver. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Você tem câmera, Carla? Você tem câmera? Tenho. Uhum. Você pode mostrar o seu rosto para a gente ver? Ai, que exposição. Mas vai lá, Carla, para dar um oi para você. Tudo bom? Deixa eu ver se eu estou te vendo, Carla. Ai, meu Deus. Está aberta? Ai, deixa eu ver. Ai, Jesus. Eu ainda não tô. Eu vou ficar boa nisso daqui. Eu vou ficar boa. Eu não estou vendo. Mas vocês estão vendo ela, não estão? Eu não. Eu não. Eu acho que tem que ativar a nota. Tá aberto, mas Achei! É você, a Silvana. Eu vi a Silvana agora. Foi sem querer, professora. Vou levar bronca de todo mundo lá no grupo. Ai, Carla, eu não estou vendo na tela. Ai, Carlinha, eu não estou vendo você na tela. Ai, eu acho que eu consigo. Peraí. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos lá. Carla. Ei, Jesus, um dia eu vou ficar boa. E aí a gente vai dar risada. Quando eu ficar boa, aí falar, acabou a quarentena. Mas enfim, Carla, seja bem-vinda. Carla, você tem colegas? Como é que tá? Você conversa com alguém no WhatsApp? Alguém diz bom dia para você também? Como é que tá? eu comecei hoje, na verdade. Que legal. Começando agora mesmo. Carla, quem gostar da voz da Carla e a Carla gostar de vocês podem ajudar? De repente, chamar a Carla para fazer parte de um grupo, poder se inteirar. Alguém pode receber a nossa querida aluna nova, Carla, ser anfitrião da Carla para colocar no grupo? E também a Carla vai trabalhar, né? Só para a gente brincar um pouco. Professora, eu e o André estamos fazendo nós dois. Se a Carla quiser se juntar a nós, seja bem-vinda. Uau! Pode ser. Obrigada. Pronto. Gente, olha, que emocionante. Vocês são o top das galáxias. Eu falo que isso aí, eu acho que a gente está numa época que o mundo está aprendendo que a cooperação é fundamental. E eu acho que uma mão estende a outra, né? E é tão gostoso ser recebido. Eu tenho só pena que eu não fiquei muito tempo com vocês aí, junto, né? A gente ficou um tempo aí distante, mas saiba que quando vocês voltarem, eu quero dar uns abraços no pessoal aí, viu? Faz falta. Eu sou muito, muito de abraço. Mas tá bom. Tranquilo até aí no dia 6, meus amores. Alguma dúvida? Agora é hora. Não me procure. Eu estou com uma dúvida. Diga. Sobre a questão das provas. Porque eu sou aquela que trabalha no consultório médico. Então, assim, para mim está bem tumultuado. As coisas até voltarem ao normal. Sim. A gente tem uma psicóloga amiga nossa que trabalha lá na clínica, que está internada, né? Em estado grave. Mas, assim, se Deus quiser, ela vai sair dessa, a gente está orando por ela. Mas, assim, foi que a gente estava levando na brincadeira, falar na brincadeira, assim, porque não estava levando os devidos cuidados, né? Agora a gente tá em casa, por enquanto, até dar uma estabilizada no esse caos. Mas, assim, a gente está preocupado nessa questão das provas, de como que vai ficar, né? Sim, porque vai retomar com muita correria. A coisa que a gente sempre fala é que se você perder a primeira prova, tem uma prova que você faz ao final do semestre, tá?
Mas aí vamos esperar, ver quando vamos abrir esse negócio, né? Enfim, a gente conversa, tá? Mas existe uma prova substitutiva se você perdeu, entendeu? Aí você pode solicitar. Na verdade, não tem uma data para a prova, vai ser online, alguma coisa assim, Não, ainda não tem. não, as provas, quando elas são após a B2, que é a segunda prova, elas têm uma data para acontecer e são todas presenciais, tá? Elas não são online, não, tá? Tipo, se a disciplina é presencial, tá? Paga uma taxinha lá e tal, enfim, e faz a prova lá, tá? Obrigada. Imagina! Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Aí vem o filme, né? Que tá todo mundo pedindo esse filme. Então, lembrando, olha, anota esse número para vocês ficarem impressionados. A análise do filme Laranja Mecânica, que tem que ser entregue no dia 13 de abril, vale 1.300 pontos. 1.300 pontos. Gil, como é que é esse vídeo, tá? Esse vídeo é o seguinte, você vai assisti-lo, é muito pesado, tá? Eu falo para vocês que vocês, de preferência, não tenham crianças próximas de você para assistir esse filme, que tem cenas muito violentas, ele é muito severo, tá? Mas você vai assistir e você vai fazer a leitura de partes que você achou importantíssimas do filme. Você pode descrever, olha, naquele momento que teve a invasão da casa, naquele momento do processo que houve isso. Você vai descrever o momento e você vai discutir, à luz da teoria, dos capítulos que a gente está vendo, a relação do filme com o que a gente está vendo. Então, a gente já viu o capítulo 1, a gente já viu o capítulo 2, a gente está vendo o capítulo 3. Então, até o dia 13 de abril, né, que vocês vão entregar, vocês pelo menos já viram os 3 primeiros capítulos brincando aí. 3 ou até o 4º capítulo, eu creio que vai dar. Então, o que acontece? Nós temos elementos. Quanto mais leitura eu fizer do que a gente viu até agora, vou até dizer, se possível, até o 4, mais fica fácil eu enxergar o filme não como uma pessoa leiga, mas uma pessoa entendida, uma pessoa que fala assim, nossa, estou entendendo, eles queriam fazer tal coisa com fulano. Já é um outro nível, já é outro naipe, porque você já começa a não só ficar teoria de psicologia, mas entender que eles estavam fazendo uma técnica. E aí você tem que entender que técnica era essa, o que estava vendo. Não fique cochichando, hein? Eu sei que aluno tem essa mania. Não, tenta ficar entre os seus grupos, fortalece o grupo. Agora o negócio é você ficar com o grupo e, alimentar ele, então, isso. Então, reiterando, eu não quero que vocês façam um resumo do filme. Dá para baixar na internet e achar, eu sei que tem, mas não é isso. Eu quero que você busque pegar pedaços do trecho do filme e discutir segundo a teoria. Segundo o livro tal, se você só tem hoje o livro do Moreira e Medeiros, fundamenta o livro Medeiros. Olha, nesse pedaço do filme, eu vi que, segundo o que aconteceu, houve o reforçamento, porque isso, porque aquilo, porque repetiu, tinha um comportamento repetitivo, havia frequência de comportamentos X, Y, Z. Você vai mandando ver. A gente vai ficando orgulhoso e orgulhosa quando a gente vai avançando, o nosso olhar já... Eu sempre falo para o aluno, o dia que você começar a achar que filme você está enxergando de um jeito que os outros não estão vendo, é porque você já está sendo super... habituada, entendida no conceito de psicologia. Então a pessoa fala, nossa, mas eu não vi isso. Já está num outro naipe, num outro nível, né, de conhecimento, que te ajuda a enxergar outras coisas que os outros não veem. Então, anotado, dia 6, então, análise do artigo, dia 13, Laranja Mecânica, e tem mais uma outra atividade. Tchan, tchan! Essa é quase um presente para vocês. No dia 6/4, até o dia 6/4, vocês devem entrar no sistema de vocês e fazerem tudo que tem pela frente. Desde baixar o plano de ensino, ler o que eu vou dar para vocês que tem lá na página de vocês. Às vezes fica um quadradinho lá sem acessar, não ganha esse ponto. Então, você vai acessar lá o plano de ensino, vai ler, vai entrar nos capítulos. Tem coisa que eu até adicionei hoje, então você vai ver unidade por unidade, aula por aula,
ler, ver, assistir, ver pós-aula, fazer exercício que tiver, se tiver, enfim, a tutora, faz tudo que tem direito, porque eu recebo, gente, todos os dias que eu entro no sistema, eu tenho uma lista de todos os alunos da sala de aula e onde eles estão navegando. Se entrarem para ver a unidade 1, 2, eu vou contar um segredo para vocês, das 27 pessoas que estão aqui do meu lado agora. Tem gente que nunca acessou o AVA, me deu uma dor no coração hoje à tarde, fui ver, eu falei, ai, fiquei triste, senti desprestigiada com a minha disciplina. Corre lá, vai estudar. É uma disciplina complicada, essa disciplina, ela não é fácil. Mas se você estudar, pegar assistir os vídeos, assistir as aulas que eles dão no sistema, é bacana demais. É um presentão. O AVA é muito bonito, não é porque eu trabalho na Croton aí e tal, na universidade, que eu estou fazendo propaganda boba, não. Mas é maravilhoso. Beleza, gente? Professora, diga-me, com quem olha, falo? Eu não entrei porque eu consegui só acessar hoje, por causa das disciplinas que eu eliminei. E eu estava esperando a confirmação e eu só foi liberado hoje à tarde. Que ótimo, Paula. Então tá ótimo, claro. Então, Paula, bem-vinda e vamos mandar ver. Por isso que eu estou colocando só no dia 6/4, porque eu sei que vão chegar gente agora e eu entendo tudo isso. Nem tem problema, não esquenta. Tá bom, gente? Bom. Alguma dúvida? Não despede de mim, não. Vou pedir um favor para vocês, antes de vocês se despedirem. Que tal a gente abrir as câmeras? Eu só consigo ver 4 pessoas que estão aqui na minha frente nesse exato momento. Abrir as câmeras. Professora, só um minutinho antes de encerrar. O filme Laranja Mecânica, eu tô com uma dificuldade enorme de encontrar. Procurei na Netflix, no Globoplay, no YouTube, e não consigo. Aonde eu acho? Alguém já acessou, gente? Não entendi a pergunta que ela fez. Alguém já assistiu Laranja Mecânica? Então, professora... Eu ainda não. Professora, eu encontrei ele, mas não deu para baixar. Teve um aluno que ele colocou no grupo. Esse filme, por ele ser um filme antigo e ser um filme um pouco pesado, a gente não consegue ter ele disponível. Ou seja, ele só tem para download e legendado. É muito difícil você achar ele dublado. Ou seja, vai ter que jogar no Google e baixar o filme, porque por ele ser um filme muito pesado e com aquela, como você já disse, a gente não acha ele online. Eu mesma já assisti ele várias vezes, mas tipo, há muito tempo e não tem mais na internet. Tipo, é somente para baixar. Alguém pode ajudar nessa coisa da tecnologia? Quem pode ajudar, gente? Que eu não imagino. Não, eu vi no grupo que não tinha legenda, que era em inglês. Nós temos português, sim. Eu sei que meus alunos... Quem pode ajudar, gente? Então, acabaram de mandar no grupo... São Pedro, Gabriel, Marlon, Douglas. Que chama Superflix. E lá tem o nome do site, é Superflix. E no site tem o Laranja Mecânica dublado. Ai, que bom. Obrigada, viu, gente, que manja aí. Vão passando para os colegas para ir podendo ajustar isso, porque é fantástico. Se eu falar para vocês, eu ia dar um livro, o Odin 2, mas eu acho que a riqueza está nesse Laranja Mecânica. Eu acho que é muito mais próximo para a gente construir toda essa teoria que a gente está vendo. Vocês vão gamar. Então, passem por isso daí que os colegas falaram, tá, gente? Ok? Professora, deixa eu falar uma coisa. A Carla, ela não tá no grupo. Se ela puder passar o número dela para mim poder colocar ela no grupo para ela acompanhar. Carla, passa o seu número aí, fazendo favor? Posso passar. Sim. Passo por aqui mesmo, né? Não tem como colocar mensagem aqui falando. Não, acho que você vai ter que falar. Tá. Então é 99250 Sim. 6756. Ok, já anotei aqui. Obrigado, Carla. Que top! Que gente carinhosa que vocês são. Vocês estão me conquistando aí nesse pouco tempo. Meus amores, vou pedir uma tarefa para vocês. A Silvana tá fechada aqui, mas eu estou vendo a Paula aqui com esses olhos azul aqui na minha frente. Tinha o Douglas, eu não estou vendo a imagem do Douglas.
Mas o Douglas vi a moça aqui, tem uma na minha frente, a Carla aqui, a imagem da Carla. Carla. A Silvana. Cadê o Douglas? Vou pedir, então. Vou pedir. Eu sei que vocês podem ter visto outras telas. Vocês podem ter outras telas que eu não estou vendo aqui. Eu não tenho essa habilidade. Eu vou fazer uma provocação para vocês, para a gente encerrar a aula. Se vocês tiverem um papel e uma caneta, eu queria que vocês colocassem como se fosse um pedaço de papel assim. Escreva agora o sentimento. Douglas! Tchau, bonita! Saiu, ficou tímido. Uma palavra que diga como você se sentiu na aula de hoje. Você pode enviar aqui para nós fazer uma foto juntas hoje? Qualquer sentimento que tenha da aula de hoje. E quem está enxergando aí os outros telas, também tire foto para a gente depois colocar lá no... Como é que se chama? Jesus! No Face ou no Instagram, só para a gente fazer, como diz os adolescentes, uma zoeira legal. Vamos lá, então? Já pegaram o papel e uma caneta? E aí a gente tira a foto e a gente posta, tá? Só para fazer graça. Pode ser, gente? Vocês vão querer direito de imagem ou não? Qual que é o Instagram da senhora, professora? Oriente Carreira. Tá, espera aí. Oriente Carreira, tá? Gente, não sai aqui. Evelyn, Silvana tá aí, o Douglas tá aí. Vamos lá. E aí, quem tá nas outras telas, tira a foto pra gente fazer brincadeira. Põe bem direitinho aí que eu tô vendo uma. Como que faz isso, gente? Só escreve no papel. Isso. Vai lá. Assim? Letra de médico, meu. Vai lá, gente. Vai o sorriso aí para eu filmar aqui de vocês. Tira a foto lá. Vai lá. É isso aí. Vai lá. Boa, gente. Eu tô tirando foto aqui. Vai tirando foto aí, vocês que estão enxergando os outros colegas, que eu não estou enxergando. Eu vou postar lá no... Essa luz na cabeça aqui, fiquei branca. Adoro rir. Gente, tô precisando de rir. Gente, um beijo para vocês. Estou feliz também. Obrigada por tudo. Excelente noite para vocês. Foi muito bom. Beijo, professora. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau, gente. Um abração. Tchau. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau. Beijo. Tchau, Pro. Até segunda. Até segunda.